Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha, na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Para com isso, rapaz, veja um homem, só. Tá fazendo essas gracinhas aí. Fala aí, Robertinho, boa noite. Boa noite, fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza? Quero agradecer esse episódio pro nosso amigo, nosso irmão de coração, Engenheiro Léo, meu brother. Engenheiro Léo, a nossa referência aqui de assuntos aleatórios. Um cara que sabe falar muito bem sobre tudo que você precisar. Obrigado pelos convidados, hein? Ele cara, indicou os convidados de hoje. Valeu mesmo. Ele é fantástico, ele é uma pessoa que eu adoro e tudo que vem dele com certeza é muito bom. Então os convidados não seriam coisas diferentes, né? E eu quero, antes da gente começar a contar um negócio, por que esse episódio está acontecendo, né? Uma vez eu virei pro Léo e falei assim, ô Léo, imagina 2 mestres numa mesa, assim, de artes marciais. Eu acho que essa galera não ia se bicar, né? Eles vão brigar. Não, é porque, tipo assim, a gente já trouxe cara do Kung Fu aqui e cada um fala uma coisa diferente do outro, né? Mano, e às vezes um fala que não, tá errado, tá certo, tá errado. Eles não se entendem, né? Aí o Léo falou assim, não, você vai chamar esses 2 mestres aqui, que você vai ver que ali vai ser a aula e eles vão se entender. Mano, e eu gosto, hein, do assunto. Né? Não, eu gosto do assunto. A arte marcial, pra mim, cara, desde moleque, né? Eu sou fissurado. Já tive pôster do Bruce Lee no meu quarto, já tive tudo que vocês imaginar lá, do Van Damme, de qualquer um, né? Então eu sou muito fã. Depois, cara, quem me conhece sabe o quanto eu fui vidrado no UFC, nos lutares. Quer dizer, a arte marcial, a luta em si, pra mim, sempre foi uma coisa que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito muito. É isso. Então quero agradecer aqui. A gente tá com o mestre Leandro. Obrigado por ter vindo aí. O professor Geraldo. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço o convite, né? Nós agradecemos, muito, né? Muito. É um prazer estar aqui. Vamos ver o que a gente pode estar colaborando aí com o público, com vocês. E vamos que vamos. Pô, antes da gente começar a falar, vocês podiam falar, tipo assim, um pouco da formação de vocês, assim. Eu sei que cada um, você é mestre em várias coisas, o professor Geraldo também tem uma origem aí que, né, é a base do Kung Fu. Você pode falar um pouco aí disso aí pra gente aí? Você começa ou começo? Então vamos lá. Bom, eu, desde criança, né, com 5 aninhos, 3 aninhos, na verdade, como tá falando, eu já queria treinar. Então eu via aqueles filmes na Record e queria treinar de qualquer jeito. Enchi tanto saco que minha mãe e meu pai procuraram e eu comecei. Então comecei no judô, aí fui pro karatê. Na faixa lá dos 10 anos, 85, fiz jiu-jitsu porque um pai de um amigo meu da escola era mestre de jiu-jitsu, então a gente treinava até, nem era academia, a gente treinava no apartamento dele. Então era eu, o filho dele e o pai dele. E isso foi aí de 85 até 90, mais ou menos. Dos percussores do jiu-jitsu no Brasil. O jiu-jitsu nessa época ainda não era tão famoso, né? Não, quase ninguém conhecia. Mas depois eu aprofundei mais, treinei com o Messias, né? O Messias da Penha, já faleceu, um senhorzinho que era na época o 8º Dan, ou 9º Dan. Messias também era pequenininho, lutou vários vale-tudo da época dele lá atrás também. Pequenininho, não dava nada pra ele. Treinei também com um carioca que vinha na minha academia. Então treinei muito essa parte de chão também. Uhum. Mas o meu carro-chefe foi o Hapkido. Mas tem mais formação, então tem o Hapkido, Taekwondo, Kyokushin. Treinei muito boxe, porque eu lutava vale tudo, então tinha que ter tudo isso. Treinei wrestling, né? Tem até uma certificação de uma escola russa, porque eles moraram na minha academia há muito tempo, então tinha um campeão europeu, um campeão asiático que ficou lá 6 meses morando e peguei os caras só para pegar os detalhes das técnicas de wrestling. Então, tudo que você imagina eu treinei. Isso que eu tô lembrando agora, fora que eu não tô lembrando. Treinei muito com o G também, porque assim, como eu lutava vale tudo, e vamos dizer, acredito que eu fui um dos primeiros atletas a ser completo, a ter mão, projeção, chão, perna, eu já tinha esse mix, porque eu tinha treinado tudo, né? Então eu queria o quê? Uma mão para longa distância e uma mão para curta distância. Uma queda com pano, queda sem pano. Então fui buscar tudo. E aí eu lapidei e criei meu método, né? Porque eu tinha um sistema exclusivo meu, que até tive representantes em vários países, dei curso em vários países aí de seminário, tanto para polícia como treinamento para seleção. Treinei a seleção do Irã para lutar um vale tudo
na Rússia. Então, minha história é longa nisso aí. Você já foi em vários países também, né? Viajei o mundo. A arte marcial abriu minha porta para o mundo. Que legal. E em paralelo a ela, eu levei minhas outras atividades. Então, ela abria minha porta e lá eu dava minhas coisas de expansão de consciência também. Então, era tudo junto. Um grupo para isso, um grupo para aquilo. E foi indo assim. Né? Então, treinei muita coisa. Bacana. Eu tenho uma boa experiência nessa brincadeira. A gente E vai o falar professor disso aí, hein? Bom, eu começo na arte marcial, comecei em 77 por uma questão bem pessoal. Eu tinha... eu era menor que os outros meninos. Então eu sofri ali o sacode ali, né, na escola e tudo mais, e eu via nos filmes, eu falava, pô, isso é uma saída. Eu lembro de pensar isso ainda, mesmo sendo na infância, que eu pensava assim, um dia eu não vou ter medo de ninguém. Foi uma decisão ali que eu tomei e comecei a treinar numa escola de arte marcial que envolveu um processo que eu acho que vale a pena relatar aqui. Ela não tinha, a escola, uma eficiência didático-pedagógica, porque ela estava voltada para imitar o que se via nos filmes. Então não tinha uma busca, e principalmente você não sabia o projeto didático que você estava envolvido. Você só fazia o que mandavam e na verdade você estava imitando filmes, não tinha um direcionamento técnico, prático, para nada. Você só estava ali fazendo ginástica praticamente, tá certo? E quando eu fui, né, ficando maior, um dia eu me envolvi numa briga e passei um sufoco. Eu já tinha uns 13 anos, ou então isso aí já tinha uns 6 ou 7 anos praticando arte marcial, desde pequeno. E passei um sufoco, rapaz, numa briga com um cara que eu sabia que não treinava nada. Então eu já tinha ali uma reputação perante os colegas de escola, falava, pô, o G treina e não sei o quê, e passar um sufoco daquele ali para lutar com o cara. E eu sempre tive interesse pela arte marcial de origem chinesa, né? No caso, a prática do Kung Fu. E isso me frustrou e um amigo meu me disse assim, olha, você tá fazendo Kung Fu e o Kung Fu não presta. Você tem que ir pro boxe. Nós temos lá um pessoal no CMTC Clube e o CMTC Clube era um boxe de qualidade, gratuito, mas era um ranca-toco danado, né? Porque onde você vê que tem uma escola de boxe e é gratuito, o pessoal quer que você realmente tenha um rendimento, é todo mundo bolsista ali, etc. E aí fui pra lá e o boxe realmente deu um resultado muito mais vivo. E eu senti aquela frustração, falei, poxa vida, cara, o Kung Fu não funciona. E eu achava que funcionasse. E aí foi passando o tempo, né? No começo, voltando um pouco antes desse amigo me falar, eu tinha uma frustração que achava que eu que não aprendia. Então a primeira coisa que eu achei era que eu não tinha competência para aprender. Então eu que não tinha talento, não aprendia. Num segundo momento, a culpa recaiu sobre o Kung Fu. E depois, com o tempo, me chamaram para fazer um curso com o nosso orientador atual, que é o Sifu Chun Kok Chol. E aí, ali eu vi que, na realidade, o que ele apresentou era muito prático, funcional, e era o que a gente pratica hoje, que é o Wing Chun original, e tinha um direcionamento realmente que se compreendia a proposta da construção da técnica. Você aprendia, você sabia como você ia passar de uma pessoa que não sabe fazer uma coisa para uma pessoa que sabe. Era outro Kung Fu. Então, aí eu cheguei no terceiro momento em que eu percebi que, na verdade, o meu orientador pretérito era incompetente. Então, para você ver como as pessoas apoiam no professor, eu demorei mais de acho que uns 12 anos para perceber. Primeiro eu pus a culpa em mim, depois eu pus a culpa na arte marcial, para depois eu ver que o professor ele não tinha uma estrutura didática pedagógica, nem metodologia eficiente, e também, provavelmente, não sabia nem para si. Então, era estelionato marcial que acontecia no Brasil. Você entendeu? Eu fui vítima disso durante muito tempo. Aí, tanto que uma das coisas que a gente fala hoje, olha, eu falo para os alunos, não acreditem em nada que eu digo.
Faça a experimentação. Faça uma análise lógica da proposta. Tente compreender a alavanca biomecânica. Tente entender o que está sendo explicado. E aí você faz. Por quê? Porque existe uma tendência do ser humano que ele prefere crer a exercer o julgamento dele. E principalmente diante de uma autoridade, que é o professor. Então, de lá para cá, eu passei a praticar a arte marcial dessa forma. E aí, eu me mudei para o Japão em 92. E lá eu tive uma apresentação para a parte mais impactante para mim, que foi a organização didática, a parte de estruturação de aula que o japonês tem. Então hoje eu digo para as pessoas que eu não ensino arte marcial chinesa, eu ensino arte marcial de origem chinesa, que é diferente, né? Ou arte marcial que veio da China. E assim, o que a gente faz? Faz uma apresentação adaptada. Nós damos exemplo dentro de aula, né? Do processo didático do futebol, coisas que estão dentro da cultura do brasileiro, como o Leandro faz também. Nós damos uma aula muito direcionada para o brasileiro, porque eu fui obrigado também a aprender arte marcial em um idioma que não é o nosso idioma nativo, e é muito mais difícil também, né? Então, o que a gente faz? Tenta fazer... Todo o nosso empenho, toda a nossa luta é fazer com que as pessoas compreendam a arte marcial, não de uma maneira nem romantizada, nem deturpada, e muito menos uma coisa contra a qual a gente luta é a ideia de uma opressão cultural ligada à arte marcial. Para praticar arte marcial chinesa, eu tenho que vir aqui vestido de chinês, com uma xicrinha esquisita, com uma tampinha, tomando chá, não posso tomar sabe, você vira um cosplay de si mesmo. Isso acontecia muito, porque por falta de cabedal, de conhecimento técnico e de uma proposta clara de conhecimento, eu tinha que me travestir de uma outra coisa, de virar um cosplay para convencer as pessoas, já que não tinha na essência, eu investia na aparência. Sim. Isso acontecia muito. Né? Você sabe, Messi, você falando assim, eu vou te contar uma experiência que rolou, assim, próxima a mim, né? Na minha cidade tinha um Kung Fu e eu acho que a galera realmente passava por um estelionato da arte marcial lá, sabe? Eu lembro que quando eu tava na academia de jiu-jitsu, meu professor de jiu-jitsu, ele dividia o horário com outro professor de Kung Fu. E um dia, cara, eu nem sei porquê, esse professor de Kung Fu resolveu desafiar o meu professor de jiu-jitsu lá dentro da academia. Certo. Só que ele desafiou em pé. Ele virou e falou assim, ó, você é bom, mas você é bom no chão. Eu quero que você me enfrente em pé para ver quem que vai ser o melhor, né? E o meu mestre de jiu-jitsu, ele também treinava desde pequeno, ele foi mestre de karatê, de judô e de jiu-jitsu. Ele já tinha faixa preta em karatê, e judô e jiu-jitsu também. Alguém e ele falou, como você me desafiou na frente dos meus alunos, né? Eu não posso, eu tenho que aceitar agora. Ele nem queria, mas ele aceitou. E aí os dois foram pro tatame, e a hora que começou, o meu mestre de jiu-jitsu, ele fez igual o Leandro falou antes da gente gravar. Ele agiu como se fosse algo de rua. Eu preciso acabar o mais rápido possível. E a hora que começou, ele pegou e deu um murro no meio do peito do cara e jogou o cara longe. E aí o mestre Kung Fu ficou sem ar, assim, né? Buscando respiração e tal. E custou se recuperar e falou, não, mas que é isso, tal? Ele falou, você me desafiou, eu vou acabar com o negócio. Né? E acabou com aquilo ali. É um soco clássico do karatê. E desde aquela época, assim, eu trago comigo, tipo assim... Cara, eu olhava a galera que fazia Kung Fu lá na minha cidade, eu falava assim, mano, esse cara nada mais é do que uma ginástica. Sim. Se esse cara precisar usar o Kung Fu dele aqui... Disfuncional. Comigo, ele não vai dar conta. Não funciona. Ele não vai dar conta. Um chute dele não vai me machucar, um murro dele não vai me pegar, e eu acho que ele, às vezes, ele nem vai saber utilizar esse golpe, sabe? Eu tinha isso comigo, é minha opinião. Sim. Né? E a hora que você falou isso daí, tipo, veio tudo na minha cabeça, assim, claramente, assim, um estelionato da arte marcial. Mas você sabe que isso não mudou, né?
Hoje tá tão ruim quanto, não digo em uma única arte marcial, mas hoje o que eu vejo, hoje todo mundo é mestre, todo mundo é formado e você vê um cara dando aula, não tem nível técnico de um faixa branca, de várias modalidades aí, é só observar. Quem tem a visão entende, quem é um iniciante é lógico que não vai perceber, porque se o cara é professor, o cara não entende nada, o que ele faz tá certo, né? Que é o que aconteceu quando você vamos pôr de novo, se travestia, né? Você Confia. A pessoa confia. confia no que tá ali, até que um dia ele vê que, puta merda, algo tá errado aqui. O nível, não Na tô verdade, chegando. essa crise de confiança, ela permeia a nossa sociedade em todos os aspectos. Tá certo? Você desconfia para pôr alguém para fazer um serviço na tua casa. Aí você pede uma indicação. Verdade. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui, às vezes a pessoa não se furta de fazer alguma coisa, se aventurar a fazer alguma coisa, sem ter a devida competência, desde que ela vá ser paga para isso. Então, isso aí na verdade, é um campo minado. Né? E no caso de fazer uma atividade de movimento, que envolve... Porque assim, o grande ganho, se a gente for falar aqui de arte marcial, tá? Vamos pegar a essência da coisa. Hoje, o grande ganho de você praticar uma arte marcial, uma atividade de baixa intensidade, longa duração, que envolve muita propriocepção, compreensão do movimento e tudo, durante toda a sua vida, é a funcionalidade na velhice. Esse é o grande ganho da arte marcial. Resultado final maior. Esse é o grande ganho, tá? É você ter funcionalidade na velhice. Você não vai ficar esfarelando. Lá na minha escola a gente tem fotos lá de inúmeros senseis, mestres e tudo, porque são pessoas todas que praticaram ao longo de décadas, e o ganho é esse. O maior ganho, o maior patrimônio é a saúde. Então, daí você vê que é um tiro no pé, você fazer uma atividade de muita intensidade e de muita exposição à lesão. Porque esse corpinho aí é o único que você vai ter. É o único. Você não vai ter uma reposição. Então, da maneira que você dispor dele, que você dispuser do seu corpo e usar o seu corpo, o que você fizer com ele, na verdade a gente acumula danos. Então a prática marcial tem que ser uma atividade consciente, e por isso a gente tenta resgatar a compreensão da arte marcial como atividade de sobrevivência ancestral. O lutador esportivo, ele luta para ganhar, para vencer. Quem pratica arte marcial tradicional, ele treina para sobreviver. É uma diferença essencial aí dessa ideia de prática. É o que a gente tenta buscar. Atividade ancestral de sobrevivência. Você falando, eu comecei a lembrar de alguns mestres que eu conheci, tipo o Manel, que era um mestre de karatê, o Juarez, que é um mestre de jiu-jitsu lá de Araxá, né? E esses mestres são bem velhos, né? O Manel até já não tá vivo mais. Mas eu lembro que na velhice eram idosos extremamente fortes. Extremamente fortes. E não é uma promessa pequena. Você fala, se você praticar isso aqui, bem orientado, da forma devida, você vai alcançar funcionalidade na velhice. Isso não é uma coisa pequena. O problema é que o jovem, ele não tem noção da dimensão disso. Porque ele tá bem. Ele tá bem. Ele tem uma noção disso quando ele tem alguém idoso com quem ele convive ou que ele cuida em casa, e ele vê ali numa situação bem disfuncional ou de dependência para tudo. E aí alguns têm um lampejo de lucidez e falam, eu não quero isso para mim. E não precisa, lógico, né? Arte marcial não é a única via. Existem outras vias, outros caminhos de envolvimento com o seu corpo, de relação com o seu corpo. Mas a arte marcial é uma atividade plena.